A gente vai fazer agora um girinho pelas pautas econômicas, porque, como já dissemos aqui no Bastidores CNN, essa é a super semana. Fernando Haddad, inclusive, não tem dormido direito, me disseram alguns integrantes do Palácio do Planalto, porque tem tentado articular o mais rápido possível medidas para aumentar a arrecadação. Só que o recesso parlamentar bate a porta. A partir do final da próxima semana, muitos parlamentares nem estão mais em Brasília, já estão em seus redutos eleitorais. E há o projeto de lei das apostas esportivas, que a expectativa é que seja votado hoje. Temos também a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que pode ser analisada ainda nesta terça no Senado Federal. E se não analisa o orçamento, fica para o ano que vem, ou seja, a partir de fevereiro e março. E o governo não pode gastar no início do ano, porque o orçamento não foi aprovado. Carol Rosito, Fernando Haddad tem motivo para ficar com os cabelos em pé ou o Congresso Nacional vai acabar aprovando algumas medidas? Acho que tem, viu, Uribe? Porque apesar dessa prioridade do governo, que a gente vem falando há semanas aí das pautas econômicas, o Congresso parece que está um pouco com o pé no freio aqui. A CMO, por exemplo, que é a Comissão Mista de Orçamento, tem sessão daqui a pouco justamente para analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que vai dizer ali os rumos do orçamento do ano que vem. O relator, o deputado Danilo Forte, está otimista com o início dessa análise hoje. Hoje teve diversas reuniões, a gente acompanhou aqui no Congresso também, mas o próprio governo vem mantido, né, essa posição para tentar segurar a análise hoje, porque está tentando negociar alguns pontos aí que não tem acordo, como, por exemplo, a própria questão das emendas impositivas, que foi aquela sugestão colocada no texto, onde o governo seria obrigado a pagar ali novos tipos de emendas. Bom, o que mais tem aqui dentro do Congresso rolando nessa tarde, né, com essa expectativa de votação? Aqui no Senado, essa questão das apostas esportivas, projeto que regulamenta as casas de apostas, as transições, operações e que pode levar para o governo cerca de 3 bilhões de reais. Isso já está mais ou menos encaminhado, ia ser na semana passada, foi transferido para essa semana. Se aprovado no Senado, ainda vai ter que voltar para a Câmara, porque sofreu algumas alterações ali importantes, né, no texto principal, mas o governo está otimista também com essa aprovação. Para além disso, ainda tem a questão da medida provisória em cima da subvenção do ICMS. Esse projeto, sim, o governo está considerando ali um dos principais, né, a prioridade das prioridades. Eu vi isso ontem de Randolfo Rodrigues dizendo que o governo precisa dessa aprovação porque conta com esse recurso de 35 bilhões de reais para o orçamento de 2024. Além, claro, da própria reforma tributária, que o governo espera ver pelo menos parte do texto promulgado ainda este ano. Aguinaldo Ribeiro, o relator, também está em cima disso, porque tem alguns pontos que precisam ser acordados, mas o governo quer pelo menos parte da promulgação. E ainda a questão, falei de subvenção, né? Falei de reforma tributária, LDO. Então, são basicamente todos esses projetos que estão na pauta, considerada semana decisiva, crucial para o governo em relação a pautas econômicas. Mas no meio de tudo isso tem sabatina amanhã, que é bastante importante aí, do ministro Flávio Dino, também Paulo Gonet, e ainda essa questão da CPI, que está travando um pouco os trabalhos aqui dentro do Senado hoje também, viu, Uribe, Tainá? O que não faltam são temas para que o Congresso Nacional se debruce. Temos esta semana, que é uma semana atribulada, com uma pauta cheia. Tem a semana que vem, porque, na teoria, já só começa o recesso parlamentar a partir do dia 23. Mas já a partir, não dessa sexta, da outra, os senadores e deputados já vão embora para suas bases eleitorais. Estão mais preocupados com a ceia de Natal do que com a pauta no Congresso Nacional. Por isso que há um cenário de esvaziamento. Então fica muito preocupante para o governo federal lidar com essa situação. Muito obrigado, Carol Rosito. Eu vou chamar a Renata Agostini, porque ela tem apuração de bastidor a respeito da Comissão de Orçamento em relação à LDO. Renata Agostini, explica pra gente como tem sido essa queda de braço para ajustes. Vai ser até o último minutinho. A Carol Rosito já estava dando esse panorama, né? O relator, Danilo Forte, está otimista, Carol disse, mas o fato é que a articulação política do governo vai tentar, até o último momento, 2 movimentos. O primeiro, fazer alterações no relatório, o relatório que foi apresentado por ele ainda na semana passada, especialmente em relação às emendas, determinados tipos de emenda e a forma como os recursos do Sistema S vão ser contabilizados. Esses são os 2 pontos do relatório de Danilo Forte, 2 pontos que não agradaram ao governo e ele quer tentar negociações. Porém,
No entorno de Danilo Forte, a percepção é que ele não vai abrir mão do texto tal qual ele foi apresentado. Porque, primeiro, gente, a LDO é para ser decidida ali na meados do ano. A gente está aqui na penúltima semana de atividade legislativa. Segundo, o texto foi apresentado ainda na semana passada, então há ali uma visão de que essas conversas já poderiam ter evoluído. E, por último, há um discurso de que a gente já está ficando muito perto do recesso parlamentar, o que pode acabar inviabilizando essa votação. E aí achei curioso, gente, porque pouco antes da gente entrar nesse assunto, estava aqui fazendo uma última checagem. Então, vai ter ou não vai ter a votação da LDO hoje? E ali no entorno do relator se diz, sim, vai ter, se precisar, vai até madrugada, a leitura começa hoje. No entorno do líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, que está capitaneando os esforços para adiar essa votação, a resposta foi, não vai ter votação da LDO. Portanto, o que eu disse logo no início segue valendo aqui a minutos de começar essa reunião. Essa vai ser uma disputa que eles vão ter ali até o último momento. Gente, importante lembrar que caso o governo não concorde mesmo, que não chegue a um acordo com o relator, ele ainda tem formas de tentar fazer valer seus argumentos. Ele vai ter que negociar aí com um grupo maior de parlamentares. Ele pode fazer um destaque, colocar para votação na própria comissão. Ele pode tentar algum tipo de votação à parte no próprio plenário, porque a comissão, ela vota o texto dessa base orçamentária, depois o plenário, depois senadores e deputados, né, em sessão do Congresso, tem que votar LDO, e por fim o presidente ainda pode vetar ou não alguma passagem. Lembrando que em 2020 aconteceu um cenário parecido, que em 2019 foram criadas as emendas de relator, o governo se surpreendeu, não tinha mais recursos para o orçamento da União. O que aconteceu? Jogou para o ano seguinte. E aí, janeiro e fevereiro, o governo ficou sem poder gastar, estava tudo contingenciado porque não tinha orçamento. Mas ali era orçamento, não era LDO, né? Orçamento, ou seja, agora está pior ainda. Esse a gente está falando da LDO, que é a base para votação do orçamento, exato. Ou seja, se eu não me engano, a LDO mais atrasado, Renata. É isso aí.